Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre período composto por coordenação. Vamos aprender um pouco das conjunções que produzem aí um efeito de sentido nos enunciados. Então vamos ver aqui o que temos elaborado. Percebam que temos aqui uma pergunta engajadora, né? A partir da leitura de um texto de opinião que traz essa reflexão. Esse texto vai ficar sugerido para vocês nas referências, né? Então, o que fez com que o homem se tornasse o rei dos animais? Então, a gente vai apresentar para vocês uma sugestão de um artigo de opinião que vai tratar desse assunto especificamente, né? O texto, cujo título é Sobre Homens e Bichos, está disponível aí no Correio Brasiliense, né? Fica a dica de leitura para vocês a respeito desse artigo de opinião. Artigo esse que vai subsidiar as nossas discussões a respeito do período composto por coordenação, certo? Vejam, o que é um período dentro da língua portuguesa? O período é a frase formada por uma ou mais orações, ou seja, um ou mais verbos, formando um todo com sentido completo. Exemplo, alguns economistas ainda acreditam que somos superiores porque produzimos de forma organizada. E as abelhas, meu caro, não são mais organizadas do que a maioria das nossas empresas? Então, temos aqui um período que é composto por várias orações. Os verbos dentro dessas frases, desses enunciados, são as orações, certo? Então, o verbo ser, que se apresenta, o verbo acreditar, o verbo organizar, são exemplos de orações presentes nesse período. A oração é organizada por um único verbo ou locução adverbial. Dessa forma, para cada verbo ou locução adverbial, contamos uma oração. Olhem o exemplo. Alguns economistas ainda acreditam que somos superiores porque produzimos de forma organizada, né? Verbo acreditar, verbo ser e verbo produzir são as orações presentes nesse período. Então, vamos relembrar aqui, os únicos capazes de produzir, armazenar e consumir cultura, né? É um fragmento do texto que nós mencionamos anteriormente, e nesse exemplo, as duas primeiras orações estão ligadas por uma vírgula, né? Produzir e armazenar. Já a terceira está ligada por uma conjunção, o e, né? E essa conjunção e é que forma uma oração coordenada sindética. Então, na oração coordenada sindética existe a presença da conjunção, nesse caso a conjunção e. E na assindética não há a presença da conjunção, ok? E podemos ter também conjunções coordenadas que dão a ideia de explicação, né? São as que estabelecem relação de adição entre os elementos conectados, um acréscimo ao outro, no caso das aditivas, né? E no caso das explicativas, esse acréscimo pode ser em sentido positivo ou negativo. Temos como exemplos pois, porque, que. Vejam, alguns economistas ainda acreditam que somos superiores porque produzimos de forma organizada. Então, esse porquê dá uma explicação. É, portanto, uma conjunção coordenada explicativa, né? No caso ali, das que estabelecem relação de adição, nós podemos ter o e, não só, mas também, né? O aluno não somente estuda, mas também trabalha, dando ideia de adição e formando aí uma oração coordenada aditiva, ok? Vejam aqui mais exemplos de aditivas, né? Os únicos capazes de produzir, armazenar e consumir cultura. Percebam que o e traz essa ideia de adição de ações por meio de verbos que são o que nós denominamos de orações, ok? Então, nesse vídeo, nós fizemos aí uma breve retomada dos períodos compostos por coordenação, estudamos algumas conjunções aditivas e explicativas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.